Seja bem-vindo à Escola Bíblica de Treinamento da Oitava Igreja Presbiteriana. Agora nós estamos na nossa reta final no tema Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Mas não para por aí. Depois que terminarmos esse tema no próximo domingo, nós estamos com as inscrições já abertas para a nossa Escola Bíblica online. Ensino à distância, você da sua casa ou de onde você estiver, seja em Belo Horizonte, seja em qualquer cidade ou país, você é convidado a participar conosco. Para essa aula, eu quero te desafiar a curtir, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário aí ao final da aula, perguntas, qualquer tipo de participação que você quiser. Nós teremos prazer em acompanhar, responder, interagir juntos, ok? E depois visitar o site da Oitava Igreja e já se inscrever na nossa próxima jornada para o segundo semestre e a gente caminhar juntos nesses temas fantásticos que vão ser oferecidos e num ambiente onde há interação com os professores, interação com os alunos, um ambiente virtual todo preparado para você, ok? Um grande abraço, Jesus te abençoe e tenha uma excelente aula, porque esse conteúdo está muito bom. Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Estamos aí caminhando e literalmente agora na reta final, últimos dias de Jesus. E agora que ele entra em Jerusalém, vamos trabalhar nessa aula a questão mais do ensino dele e na próxima aula, que vai ser a última, mais a questão do que aconteceu com ele de tão especial que realmente vem a mudar todas as coisas. Então, aperte os cintos e vamos juntos aí nessa jornada. Bom, quando a gente está falando da chegada em Jerusalém, a gente tem que entender como que ele chegou lá. Esse caminho nos diz muita coisa. Jesus está saindo da Galileia e ele vem pela Galileia, Lucas vai mostrar isso, passando por Samaria. Ele chega a entrar em terras samaritanas, mas Lucas 9 mostra que ele não foi recebido pelos samaritanos. Assim, provavelmente, ele desce para o caminho do Jordão. Eram duas formas de ir da Galileia para a Judéia, especialmente Jerusalém. Indo por terras samaritanas, que os judeus costumavam evitar, mas Jesus não tem problema com isso, ou ir descendo pelo Jordão, pelo Vale do Jordão. Ao não ser recebido pelos samaritanos, Jesus desce pelo Vale do Jordão, e quando quem está vindo, e geralmente os galileus faziam isso para ir para Jerusalém, eles sobem via Jericó, e passam por Jericó, que é uma das últimas cidades importantes antes de se chegar até Jerusalém, que é subindo do Vale do Jordão até as montanhas de Jerusalém, é uma cidade que está sobre as montanhas. E Jesus faz esse percurso. Ele passa por Jericó e a passagem dele lá é muito interessante porque lá ele cura um cego, ou dois cegos. Mateus vai falar sobre dois cegos, não dá nomes a eles. Outros evangelistas vão falar de um cego e dão um nome a ele, Bartimeu. Então parece que o nome Bartimeu foi um nome mais forte do que essa dupla, o outro da dupla. E essa é uma explicação para a gente entender por que um fala de dois e outros falam de um só. E o que fala especialmente do Bartimeu é que ele começa a clamar por cura a Jesus que está passando. As outras pessoas começam a falar para ele ficar quieto e ele clama mais ainda. E a forma como ele clama é muito interessante, porque ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa expressão, filho de Davi, demonstra de que ele reconhece em Jesus o Messias. Ele reconhece que Jesus é esse filho de Davi, aquele que vem da descendência de Davi para ocupar de uma vez por todas o trono de Israel. Ainda que ele não soubesse a dimensão daquilo, pelo menos ele reconhecia em Jesus essa pessoa. E essa estrada, quando sai de Jericó e sobe para Jerusalém, passa por Betânia e Betfagé, são as duas cidades citadas pelos evangelistas por onde Jesus passa. E ele para ali em Betânia também, e essa é a estrada que vem da Galileia e sobe. E é interessante porque quando o cego é curado, ele passa, especialmente Marcos vai dizer que ele passa a seguir Jesus estrada fora. Ou seja, Jesus está indo para Jerusalém e o cego vai também. Então a impressão que dá é que à medida que ele vai chegando em Jerusalém, a comitiva vai crescendo também. Não só o cego, outras pessoas que vêm, às vezes da própria Galileia, vêm das cidades pelo caminho, que vão começar a pensar assim: puxa vida, o rei Jesus, ele é o Messias, ele está indo para Jerusalém
e agora que nós vamos tomar o poder, agora que nós vamos expulsar os romanos, agora que a coisa vai acontecer. Por isso fala-se tanto da entrada triunfal em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas esse triunfal é interessante, porque quando a gente pensa nas entradas triunfais dos grandes reis vitoriosos, é muito diferente daquilo que Jesus fez. Fala-se dos discípulos, ou fala das pessoas recebendo ele com louvores: Hosana, filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, bendito o reino de Jesus. Isso tudo vai acontecendo nesses textos que vão trabalhar essa entrada em Jerusalém. E agora a questão é a seguinte: muitas vezes a gente escuta falar assim, puxa vida, o mesmo pessoal que falou Hosana ao filho de Davi é o mesmo pessoal que gritou lá, crucifica-o, diante de Pilatos. Mas é muito provável que tenham sido grupos diferentes. Essa turma que entra com Jesus em Jerusalém é muito provavelmente esse grupo de discípulos que está junto com o pessoal, o próprio povo que está recebendo ele ali, percebendo, poxa vida, é o Messias que está chegando. Eles vão crescer nesse coro para dizer isso. Tanto é que os próprios fariseus vão falar assim, manda seus discípulos se calarem. E aí Jesus diz, se eles se calarem, até as pedras clamarão. E isso mostra que, na verdade, provavelmente esse grupo que exalta a entrada de Jesus em Jerusalém era um grupo mais ligado aos seus seguidores, sejam os apóstolos, ou muito provavelmente um grupo maior. Jesus tinha um grupo maior de discípulos do que só os apóstolos, e essa turma, junto com a população, começa a fazer isso. Muito provavelmente diferente daquele pessoal que gritou, crucifica-o diante de Pilatos. Provavelmente essa turma, judeus de fora, gente de outras cidades, ou da própria Jerusalém, que não tinha muita ligação com o ministério de Jesus, que foi mais forte na Galileia do que em Jerusalém, incitados pelos sacerdotes, eles vão gritar, crucifica-o, crucifica-o. Então, são muito provavelmente públicos diferentes. Ele entra montado num jumentinho, muito diferente, por isso que a gente fala, quando fala a entrada triunfal, esse triunfal não é tão triunfal assim, porque o jumento era um animal de carga, era um animal que as pessoas, quando iam viajar, às vezes levavam um jumento para carregar as coisas da pessoa, diferente de uma carruagem, diferente de um cavalo, diferente de animais mais imponentes. O jumento era o animal do povo, era um animal simples, ainda mais um jumentinho, que nunca havia sido montado, nunca havia sido usado. E aí está um milagre, porque quando Jesus sobe no jumento, qual que é o animal que, ao ser montado pela primeira vez, desse tipo aí, né, jumento, burro, cavalos, qual que é o animal que deixa ser montado pela primeira vez? Mas Jesus coloca-se a capa e ele sobe em cima do jumento, e esse jumento leva Jesus, e leva Jesus em paz. E aí é que está a profecia de Zacarias 9:9, que fala desse cumprimento de que o rei viria montado num jumento, fala desse rei que vem para trazer paz. Vem para trazer paz para Jerusalém e para as nações, não só para Jerusalém. E aí é que está, Jesus não vem como grande conquistador, o Messias bélico que vem para destruir Roma. Jesus vem como o Messias humilde, vem como o Messias montado num jumento, para trazer paz para todas as nações. E assim, eles continuam gritando, Hosana, filho de Davi. É uma expressão que está lá nos Salmos, é uma expressão que remonta ao Antigo Testamento para reconhecer a chegada desse Messias. E nesse momento, Lucas especialmente, está lá em Lucas 19, 37 a 44, vai falar esse lamento de Jerusalém conectado com esse momento. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o lamento sobre Jerusalém daqui a pouquinho, mas é importante frisar isso, porque quando eles entram e Jesus é ovacionado, os fariseus, como eu disse, eles vão dizer assim, olha, manda seus discípulos se calarem. E ele diz assim, não tem jeito. E ele fala, olha, como eu quis ajuntar vocês. Jerusalém, Jerusalém, é o lamento de Jesus ao olhar para a cidade,
que a chegada vinha por cima assim e dava para ver boa parte da cidade, e ele lamenta sobre Jerusalém, diz assim: olha, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vai chegar um dia onde vocês vão ser cercados, sitiados e vão ser destruídos porque vocês não entenderam o momento da visitação de vocês. Vocês não entenderam quem eu sou. Vocês não entenderam o que eu vim fazer. E por causa disso, esse caminho que vocês estão trilhando, o caminho da espada, o caminho de se libertar de Roma na força, é o caminho que vai levar vocês para a destruição. E é isso que ele lamenta nesse momento tão forte do ministério de Jesus. Bom, talvez mais importante do que a entrada triunfal, a chamada triunfal em Jerusalém, seja a entrada sacerdotal. Jesus entra e vai ao templo. E no templo acontece algo que é marcante para esse momento especialmente. Ele entra e faz uma limpeza dos comerciantes e dos cambistas dentro do templo. Isso acontece no chamado Pátio dos Gentios. Está aí uma maquete, um esboço de o que seria esse templo naquela época de Jesus. O que a gente tem é esse templo, essa construção interior aqui é o chamado templo antigo de Salomão. Você tem aqui, esse pedaço aqui na planta baixa, aqui a gente pode ver, aqui seria o templo de Salomão. Esse anexo aqui é o chamado Pátio das Mulheres, era um pátio reservado para que as mulheres pudessem ficar. E esse pedaço maior aqui, esse pátio, é o chamado Pátio dos Gentios, era o pátio onde era permitido aos gentios ficar quando eles viessem adorar de outras nações prosélitos, pessoas que eram convertidas, gente que não era judaica, judeia, eles entravam ali e poderiam ficar ali para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, entregavam os animais ali para poder alguém ir lá dentro e fazer o sacrifício. Eles mesmos não podiam entrar no templo para isso. O que acontece é que, como viam muitas pessoas de fora de outros países, especialmente num momento como esse, que era a semana de comemoração da Páscoa, tinha gente de todos os lugares, tinha gente de muitas cidades diferentes, de muitos países diferentes. Esse Pátio dos Gentios, o problema, sempre havia essa questão de comprar animal para fazer o sacrifício, de trocar moedas, porque eles vinham com moedas dos seus países de origem e precisavam trocar a moeda para poder negociar ali em Jerusalém. Havia sido instituído, inclusive, uma moeda para o templo. Era um artifício aí dos judeus para tirar um pouco de vantagem nessa questão ali, especialmente do câmbio. E aí eles levam, o problema é que na época de Jesus os sacerdotes permitiram que se levasse para dentro do Pátio dos Gentios esse comércio. Então, o lugar que era reservado para os gentios adorarem a Deus, o Deus verdadeiro, agora virou uma feira. A pessoa está lá querendo adorar, querendo fazer suas orações, e tinha gente vendendo animal, tinha gente trocando dinheiro, aquela coisa assim de falação, de barulho de animal, barulho de gente. Quem é que consegue adorar num ambiente assim? E é isso que Jesus vai criticar com veemência. E por isso que ele diz lá no Pátio dos Gentios, olha, isso aqui foi feito casa de oração para todas as nações. Isso foi uma expressão lá de Salomão, quando ele consagra o templo, quando ele constrói o templo, e também Isaías vai lembrar isso, porque foi deixado de lado isso na época de Isaías. Jeremias também, ao falar sobre a promiscuidade de Israel espiritual, vai dizer que, olha, vocês transformaram esse templo em um covil de salteadores. Ele promove ali, ele fala uma palavra de juízo contra o templo e contra Israel, e tanto é que o templo vai ser destruído pelos babilônios. Ele é reconstruído na época ali de Esdras e Neemias. Herodes dá uma embelezada enorme nele, e agora Jesus vem de novo e usa a mesma palavra de Jeremias: vocês transformaram esse lugar num covil de salteadores. E aí os sacerdotes e os escribas começam a tramar uma forma de matá-lo. Só que
o sacerdote e escriba, eles não eram autoridades da nação, eles não tinham essa autoridade para chegar e mandar executar alguém. Então eles vão precisar de ajuda para isso, é isso que nós vamos ver um pouquinho adiante. Jesus sai do templo e ao sair um pouco da cidade ele passa por uma figueira e ao chegar nessa figueira ele procura figos para comer, não acha, e ele amaldiçoa essa figueira. Isso não é só uma raiva de Jesus contra a figueira que não matou a fome dele. Aqui há um simbolismo todo e a gente vai ver que Oséias vai trabalhar essa ideia, lá Oséias 9, 9, 10, vai trabalhar essa ideia de Deus chegando em Israel como quem chega numa figueira para buscar seus frutos e não acha. Ali tinha a ver com a santidade de Israel, tinha a ver com os frutos da nação. E ao fazer isso, Jesus está usando a mesma figura e agora numa encenação física, mostrando exatamente que Israel estava na mesma condição lá da época de Oséias. Ele amaldiçoa e ali é uma tensão enorme, porque os discípulos percebem que a figueira seca e aí vão questionar, Jesus, como é que ela pode secar assim tão rápido? E aí Jesus dá uma palavra que muitas vezes é mal interpretada. Ele diz assim, olha, se vocês crerem, vocês vão falar para este monte, lance-se ao mar e ele será lançado. Quando Jesus usa a expressão este monte, ele não está falando assim só do exercício de fé. Se vocês tiverem muita fé, vocês vão exercitar ou praticar lançamento de montes no mar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é que este monte é o monte do templo. O templo, muitas vezes, quando se falava o monte, isso em Salmos, isso em outros textos proféticos, estava se falando do templo, do monte do templo. E aí, o que Jesus está querendo dizer é, olha, se vocês crerem, esse monte, esse templo, ele não significa nada. Se vocês crerem no que eu trouxe, esse monte perde o seu valor. Vocês podem lançá-lo ao mar pela fé de vocês, porque o caminho não é mais a fé, não é mais, desculpe, o monte físico, o templo físico, o caminho agora é a fé e a oração. Se vocês crerem, vocês vão experimentar coisas muito mais tremendas do que vocês acham que tem nesse monte, nesse templo. E é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E para nós tem a ver essa palavra sobre a importância da fé, a importância da oração, mas ele não nos convida a praticar, lançar montes em outros lugares. Ele está nos chamando a um novo tempo, um tempo onde Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus continua a questão do ensino ali no templo, ele continua se reunindo ali, ensinando os discípulos. E aí ele é perguntado pelos fariseus, olha, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para você chegar aqui e sair fazendo limpeza no templo? Por quê? Essa era uma das atribuições do Messias. O Messias chegaria e promoveria uma limpeza no templo. Era esperado isso do Messias. E eles perguntam, qual que é a autoridade que você tem para fazer isso? E aí Jesus, sabendo que eles estavam tentando ali já armar contra ele, devolve a pergunta. Tá, eu respondo para vocês, desde que vocês respondam a minha pergunta. O batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? E aí eles ficam ali constrangidos, porque eles estão ali, olha, se a gente falar que é dos homens, o pessoal, a multidão vai apedrejar a gente, porque eles consideram João Batista um homem de Deus. Se a gente falar que é de Deus, Jesus vai perguntar logo de cara, então por que vocês não creram e aceitaram o batismo de João Batista? Isso aconteceu dentro do templo e os sacerdotes estão perguntando a ele. Então não é mais uma questão dos fariseus só, os sacerdotes estão ali, e aí ele constrange os sacerdotes e eles saem fora sem saber o que fazer para sair dessa e deixa Jesus. Deixa mais ou menos, porque agora eles levam outra comitiva para Jesus para perguntá-lo outra coisa. É lícito pagar impostos a César? Uma coisa que é interessante aqui. Aqui já não são mais os fariseus ou os sacerdotes. Agora são os fariseus e os sacerdotes unidos contra Jesus. Os sacerdotes faziam parte dos chamados herodianos,
Herodianos era o partido de Herodes, eram os apoiadores. E os sacerdotes eram apoiados por Herodes e vice-versa. E agora, quando os fariseus se juntam com os herodianos para tentar armar uma cilada contra Jesus, mostra que a coisa está começando a ficar mais quente. Agora as ciladas estão ficando mais fortes. E a tentativa agora é de incriminar Jesus diante dos romanos, porque se ele fala que não é para pagar, aí pronto, agora ele é um criminoso, ele é taxado de uma vez por todas como um rebelde contra os romanos, e aí os romanos têm tudo para poder matá-lo. E ele manda dar uma moeda, olha, me dá uma moeda aí do imposto, chamada moeda do imposto. Esse era o imposto que era, cada pessoa viva deveria pagar esse imposto mensalmente. Era uma moeda que devia ser paga, os romanos até cunharam uma moeda específica para isso. Ele me dá isso aí. Essa moeda, ali era usado o denário para isso. E o denário, ele tinha uma inscrição, a esfinge do imperador romano, com inscrições de que ele era divino. E quando ele pede para os sacerdotes, os herodianos, essa moeda, ele encurrala os sacerdotes. Por quê? Ou os fariseus mesmo. Por quê? O judeu não era permitido a ele ter peças de idolatria. E ao segurar e ter nos seus bolsos moedas romanas, os fariseus e os sacerdotes se colocavam em maus lençóis. Opa, como é que... Ele pergunta, de quem é essa efígie? O que está escrito aí? Então, vocês estão aí querendo me cercar, mas vocês estão cercados também, porque vocês estão manuseando e usando aí no bolso de vocês peças de idolatria. E aí ele diz a famosa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, sim, nós estamos debaixo do senhorio romano, nós desfrutamos até de certas coisas que os romanos trazem para nós. Somos oprimidos, sim, mas César tem as cobranças dele, deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. O que Jesus está querendo dizer, olha, não adianta só jogar o jogo de César. Vocês estão jogando o jogo de César. Se vocês jogassem o jogo de Deus, vocês estariam me reconhecendo. Então, tudo bem, pague o imposto para César, mas mais importante ainda é entregar a Deus o que é de Deus. E isso vocês não estão fazendo. E aí ele vai encurralar, ao invés de ser encurralado, ele vai encurralar os próprios fariseus e os herodianos, os sacerdotes. E aí eles percebem que não tem outro jeito a não ser matar Jesus. Até na última semana, Jesus continua usando de parábolas. E duas parábolas são muito importantes nesse confronto com os fariseus, com as autoridades. Quando nós estudamos as parábolas, algumas aulas para trás, nós mencionamos isso, que havia essa categoria de parábolas, chamadas parábolas da última semana, que vão trabalhar esse confronto, essa pressão que Jesus coloca sobre os fariseus naquilo que eles haviam transformado Israel, especialmente a religião de Israel, não só os fariseus, mas os sacerdotes. E ele conta essas duas parábolas de uma forma seguida. A parábola dos dois filhos, onde ele diz, olha, o pai pediu ao filho para que fosse ajudar no campo. Ele disse que não ia, mas depois acabou mudando de ideia e foi. E o outro disse que ia, mas não foi. Qual dos dois obedeceu? E aí os fariseus vão dizer assim, foi aquele que acabou indo, mesmo dizendo que não iria. E aí a conclusão que ele tira com essa parábola é, olha, os publicanos e as meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus, no reino de Deus. Isso já é uma coisa louca para os fariseus, uma coisa impensável para os sacerdotes. Como que o publicano e a meretriz é o lixo da sociedade, vai nos preceder no reino de Deus? Isso é loucura, não tem como. E aí ele conta outra parábola, a parábola dos lavradores maus, e essa é mais forte ainda, porque ele usa de uma parábola lá de Isaías, ele acrescenta, ele traz mais cor ainda para essa parábola. Quando havia sido um dono de uma vinha, havia arrendado a vinha
para uns lavradores, e aí eles não estavam produzindo os frutos, entregando os frutos desejados, e aí ele manda o pessoal lá para poder cobrar deles, e eles açoitam uns, batem uns, matam outros, e ele diz assim, eu vou mandar o meu filho lá. E o meu filho eles vão respeitar. E eles vão lá e os lavradores pensam assim, esse é o filho, esse é o herdeiro, se a gente matar ele, pronto, aí resolve o problema. E eles vão matam o filho dele, o filho do dono da vinha. E aí o dono da vinha vai lá e esse término é o término que a gente não vê em Isaías, que o dono da vinha manda lá arrasar, acabar com a vinha, com os lavradores e com todo mundo. Na verdade, com a vinha não, porque ele diz assim, eu vou pegar essa vinha e vou colocar na mão de outras pessoas, de gente de outras nações. E aí, Jesus mostra uma conexão direta e ele diz para os fariseus e os sacerdotes, olha, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então essa é a ideia que Jesus vem trazer. Olha, vocês acham que vocês têm o reino de Deus nas mãos. O reino é de Deus. Ele vai tirar esse reino de vocês e vai entregar a um povo que produza os frutos necessários, os frutos esperados. E é isso que a gente vê depois Pedro interpretando isso e Paulo interpretando isso, mostrando que a igreja dos gentios é essa outra nação. Na verdade, não é uma nação. As nações. E aí as nações vão substituir Israel ao levar o evangelho para as outras nações. Então os gentios, a igreja dos gentios é que vai ser essa igreja que vai espalhar o evangelho sobre todas as nações. Essa seria uma tarefa primordial dos judeus, mas eles não entenderam, não quiseram. E aí Deus tira o reino das mãos dos judeus e entrega nas mãos das outras nações para que todos conhecessem a graça do Senhor. E os próprios fariseus entendem isso. Verso 45 diz assim, eles entenderam que se tratava deles. A parábola estava muito bem caracterizada. No capítulo 23, Jesus vai colocar mais lenha na fogueira ainda. E ele vai começar a declarar os ais. Ai disso, ai daquilo, especialmente ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós guias cegos. Ele vai listando, enumerando, elencando várias atitudes dos fariseus e dos escribas que, em vez de trazer graça, vida para o povo, trazer só morte e opressão espiritual. E ele vai trazendo esses ais um atrás do outro. E ele diz assim no verso 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Os fariseus parecem justos, parece todo mundo bonitinho. Mas por dentro, ou seja, Jesus vê o interior do coração, ele é Deus. Estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Iniquidade é o termo bíblico mais severo para aquele coração ruim, para a maldade do coração humano. O iníquo era geralmente associado ao gentio, é aquele que é pagão, que adora outros deuses, que faz maldades, que mata, que arrebenta, que não está nem aí, que não age com amor. Iniquidade é o que está cheio do coração daqueles que são os religiosos mais respeitados. E aí ele usa uma frase no verso 35, para que vós, ele diz, olha, eu vou trazer juízo sobre vocês, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Como é que é isso? O que ele pegou? Abel, coisa lá de Gênesis, no início, né, da história da humanidade, o primeiro homicídio, e ele pega Zacarias, um dos profetas, foi morto lá entre o santuário e o altar. Essa é uma referência que está lá em 2 Crônicas. Por que esses dois textos? A gente entende melhor quando a gente entende a organização do Antigo Testamento segundo os judeus. Os judeus não usavam o Antigo Testamento nessa ordem que a gente usa. A Torá no início sim, mas depois essa sequência de livros que a gente tem é diferente da sequência que eles usam até hoje. Especialmente o último livro
da Bíblia judaica, da organização do Antigo Testamento para o judeu, é o livro de 2 Crônicas. Na verdade, o livro de Crônicas, que é um só, não é dividido em dois igual o nosso. É um livro só, é o mesmo, só que um volume só. E é o último assassinato de profeta lá no final de 2 Crônicas. E Abel é o primeiro homicídio sobre a face da terra. Então, o que Jesus está falando? Vocês são, e ele diz isso, vocês são culpados de todo o sangue justo derramado sobre a terra. E aí ele vai falar do primeiro homicídio registrado na Bíblia e do último homicídio registrado na Bíblia. E é disso que ele está falando. Ele está dizendo assim, olha, a iniquidade de vocês não é só esses pecadinhos, não. E essa é a questão que muitas vezes a gente não entende. Quando nós entregamos a nossa vida para o pecado, a questão não é se eu fiz esse ou aquele pecado, fazer listinha assim, não, eu fiz esse pecado. Não é disso que Deus fala. Deus fala, olha, quando nós entregamos o nosso coração à iniquidade, nós somos culpados, e Paulo fala isso nas suas cartas, nós somos culpados de toda a lei. Todos os assassinatos estão na nossa conta, porque a questão não é se eu fiz ou se eu não fiz, é a capacidade do meu coração de fazer o que é mal. E esse foi talvez o último chamado para o arrependimento a Israel. Mas Israel não entende e continua a caminhar dessa forma, não vai quebrantar o seu coração. E aí Jesus diz, citamos Lucas lá atrás, e agora o lamento, Mateus vai colocar o lamento nesse momento aqui, onde Jesus olha para Jerusalém e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam seus profetas, matam os que foram enviados até vocês, né? Matam os profetas e apedrejam os que lhe foram enviados, é assim que está o texto. Quantas vezes eu quis reunir vocês como galinha debaixo das asas, reúne seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Os inimigos vão sitiar Jerusalém e vão acabar com Jerusalém. E aí a gente tem que entender que o templo, Jerusalém, a liderança, Israel, isso tudo está envolvido nisso. Isso é um tipo da questão da humanidade, nós vamos ver nos textos mais proféticos. Jesus está falando disso, do templo, de Jerusalém, da própria liderança e de Israel como um todo. E ele está lamentando, que pena que vocês não entenderam aquilo que eu vim fazer. Agora no capítulo 24 de Mateus, o que a gente tem é um sermão profético de Jesus. Jesus vai profetizar sobre a destruição do templo, mas mais do que isso. E esse não é um texto fácil, é um texto que muitos têm às vezes embolado a interpretação dele, realmente não é um texto fácil de se interpretar, mas tem muita coisa que a gente consegue entender bem o que é que Jesus está querendo dizer e é o suficiente para a gente aproveitar bastante desse texto. Jesus vai falar para os seus discípulos ali no verso 1 até o 31 da queda de Jerusalém e das últimas coisas. E é um misto nisso, um misto daquilo que vai acontecer nas próximas décadas e um misturado com aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E essa é muitas vezes a dificuldade de interpretar esse texto. Quem lê ele só como sendo aquilo que vai acontecer logo logo, tem alguns textos, algumas passagens que não vai encaixar. Quem lê só pensando no final dos tempos também não consegue explicar bem esse texto. Mas tem uma turma que quis explicar isso como se os discípulos tivessem falado da que a gente chama de profecia cumprida. O que é isso? É a pessoa falar de algo que já aconteceu. Ou seja, os discípulos estão escrevendo os evangelhos depois da destruição do templo. Então eles estão colocando na boca de Jesus aquilo que já aconteceu. Eles sabem que aconteceu, então vamos escrever aqui como se Jesus tivesse feito isso, uma manipulação do texto. Isso aí, quem defende isso é gente que tenta defender que Jesus não era quem ele era e não falou o que ele falou. Mas quando a gente olha com calma, a gente vê detalhes do texto que está muito mais ligado, e isso aí é imensamente mais ligado a textos do Antigo Testamento, que Jesus conhecia muito bem, do que aos fatos detalhados como a história vem contar depois.
Vários detalhes do discurso a gente vê que estão lá no Antigo Testamento, cercos, cidade sitiada, a gente vê textos aí de Isaías, Ezequiel, e é interessante quando a gente trabalha essa ideia dos textos de Isaías, os textos de Ezequiel, é diferente do que Flávio Josefo veio a demonstrar do que aconteceu com o cerco. Ou seja, quando Flávio Josefo, lembrem lá da primeira aula, Flávio Josefo era um historiador romano que descreve esse período, especialmente da Judéia. E aí ele descreve o cerco a Jerusalém, a destruição do templo, ele descreve essas coisas todas nos seus livros de história. E o que ele descreve é muito diferente. Desculpa, não é muito diferente. A forma como ele descreve é diferente. Ele vai ressaltar detalhes que a forma de Jesus apresentar não é a mesma forma. Jesus está usando muito mais os textos proféticos para falar daquilo que aconteceria do que provavelmente, como dizem esses críticos, os discípulos teriam colocado na boca de Jesus se fossem fazer com o olhar de quem já havia passado por todas aquelas coisas. A destruição da cidade e seus muros, está lá em Amós, Isaías, cidade desolada, Isaías, Jeremias, Salmos, tudo isso a gente vê todo o pano de fundo daquilo que viria a acontecer. Por quê? O que a gente tem, na verdade, é Jerusalém como um tipo do final dos tempos, mas também unindo-se com Babilônia. Apocalipse vai trabalhar isso. Ele usa a Babilônia, ele usa Jerusalém, ele usa o Egito para falar do final dos tempos. É isso que Jesus está querendo dizer. Ele vai falar da destruição de Jerusalém, mas apontando também para o final dos tempos. Tanto é que a fuga dos cristãos, Jesus fala assim, olha, se vocês, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, fujam para os montes. Olha, ele estava em Jerusalém. Judéia era uma região montanhosa. Quando ele fala fujam para os montes, é sair para os montes da Judéia. É disso que Jesus está falando, quando ele quer ilustrar isso. Mas para onde os cristãos fugiram de Jerusalém, quando eles saíram de Jerusalém, quando os romanos estavam chegando para sitiar a cidade? Eusébio de Cesareia vai descrever isso, que os cristãos de Jerusalém, os cristãos que ainda moravam em Jerusalém, eles vão fugir da cidade antes dos romanos chegarem para destruir. E eles fogem para uma cidade lá da divisa ali de Samaria com Galiléia, chamada Pela. Essa cidade é longe, tem nada a ver com as montanhas da Judéia. E essa cidade está indo para Galiléia. E eles não fogem para as montanhas de Judá. Ou seja, por que é que os discípulos colocariam na boca de Jesus, se eles estão escrevendo isso depois da destruição, que Jesus disse para eles fugirem para as montanhas da Judéia, sendo que eles fugiram para outro lugar? Eles colocariam muito bem na boca de Jesus, dizendo assim, fujam para a região de Pela. Nada. É porque Jesus estava falando sobre assuntos, usando o linguajar profético daquilo que iria acontecer. Não tem nada a ver com essas críticas que alguns trazem. Jesus está nesse sermão profético, ele está respondendo duas perguntas dos discípulos. Os discípulos estão perguntando para ele quando é que vão acontecer essas coisas que ele acabara de dizer. Que coisas eram essas? Eles estavam mostrando ali, espantados, eles não eram de Jerusalém, eles eram da Galiléia. Então eles estão ali caminhando em Jerusalém e com os olhos brilhando ali com aquela edificação tão linda que era o templo de Herodes. E Jesus diz a eles, olha, não vai restar pedra sobre pedra, vai tudo para o chão. E aí eles perguntam, quando é que vai acontecer isso? E eles perguntam, quais são os sinais de que essas coisas vão acontecer e da sua vinda? E apesar de eles estarem pensando numa coisa só, Jesus vai mostrar que são eventos que não são necessariamente o mesmo evento. Ele vai falar do verso 4 ao 35 sobre o templo. E o cumprimento disso está nessa geração. Apesar de alguns textos, vamos ver que eles têm algumas pegadinhas aí que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Mas, de forma geral, Jesus está falando sobre a destruição do templo que estava por vir. Ela vem por volta do ano 70 depois de Cristo. Mas também ele já engata
num outro assunto que é relativo a isso, e aí Jesus vai falar de uma forma assim muito usando tons proféticos sobre o fim dos tempos. Aí sim o retorno de Jesus, quando ele diz assim, mas a respeito daquele dia, agora ele está apontando não para o que vai acontecer em breve, que é a destruição do templo, mas ele está falando aquele dia. E aí aquele dia, a gente vê isso em Mateus, em Lucas, esses textos que estão aí no slide. E segundo Timóteo, Paulo vai falar isso para Timóteo sobre aquele dia. Que dia é esse? O retorno de Jesus, a volta de Jesus, quando o reino de Deus vai ser estabelecido como um todo. Então esse sermão profético, ele, como eu havia dito, é impossível você tentar entender ele inteiro só olhando para fatos que estão para acontecer naqueles dias e que aconteceram, e fatos que vão acontecer no dia final. A gente tem que entender que Jesus está fazendo um misto desses dois temas e vamos dar uma olhadinha no porquê disso. E aí, nesse assunto da queda de Jerusalém, Jesus vai trabalhar isso de uma forma mais ampla. Isso é muito típico do ministério profético. Jesus era profeta por essência mesmo, e mais profeta do que todos os profetas antes dele. Ele era a própria boca do Senhor. E aí ele vai trabalhar essa ideia, e a Bíblia vai mostrar isso, e eu já mencionei, Apocalipse vai trabalhar isso de uma forma muito mais intensa ainda, mostrando como que a queda da Babilônia há um paralelo com a queda de Jerusalém. Jesus vai usar textos que falam da queda da Babilônia. Apocalipse vai fazer isso também, falando da queda da Babilônia, mostrando como que Jesus também está usando isso para a queda de Jerusalém. E liga isso com o dia final. Então a gente tem que entender isso como um texto profético nesse formato. Por quê? Senão a gente lê errado também os textos do Antigo Testamento e acha que foi só para aquele momento. A gente lê, às vezes, errado os textos do Antigo Testamento, achando que eram só para momentos futuros. A gente lê errado Apocalipse, achando que era só... Apocalipse está só falando do dia final, não está falando nada daqueles dias. Mas quando a gente começa a entender que Jesus está fazendo o que os profetas fizeram e que João vai fazer em Apocalipse, e ele está embutindo informações sobre a queda de Jerusalém, usando a queda da Judéia lá de trás, a queda da Babilônia e o dia final, ele está embutindo isso na sua profecia, as coisas começam a ficar não mais confusas, mas mais claras. E nesse sentido, a queda de Jerusalém se torna um tipo para o dia final. O que é o tipo? Lembra lá da tipologia? Tipologia é quando eu pego uma representação e aí essa representação é uma tipologia para aquilo que eu quero ensinar. Então a gente tem Moisés como um tipo de Cristo. A gente tem Davi também como um tipo de Cristo. A ideia da Arca de Noé. Jesus usou a Arca de Noé como um tipo para a questão da salvação pela cruz. E essas tipologias acontecem. E o que a gente vê é que a queda de Jerusalém é esse tipo do dia final. Alguns exemplos. A gente vê Jesus falando sobre falsos cristos que virão. Na época da destruição, ali entre a morte e a ressurreição de Jesus e a destruição de Jerusalém, naquele período, muitos apareceram dizendo que eram o Messias. Messias e Cristo é a mesma palavra. Falsos Messias, falsos Cristos. Isso aconteceu naquela época já. Guerras e rumores de guerras também aconteceu. O Império Romano estava em guerra o tempo todo, inclusive naquela região. Fomes, terremotos. A gente tem o registro de Atos, da fome em Jerusalém, até que foi necessário uma coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém. Tácito, historiador romano, fala de terremotos que aconteceram naquelas épocas. Perseguição, naquela época a perseguição contra os cristãos foi intensa e cada vez mais crescente. O amor se esfriando entre muitos. Flávio Joséfo, historiador romano, ele vai relatar que o maior problema ali de Israel antes da chegada dos romanos
Não foi necessariamente que os romanos chegaram e arrasaram com todo mundo, não. Eles estavam brigando entre eles. Os partidos entre eles ali para dominar Jerusalém, tomar conta da Judéia. Eles haviam se levantado contra Roma, mas entre eles se mataram mais do que os próprios romanos mataram os judeus. Foi uma carnificina entre partidos dos judeus. O amor entre eles se esfriou de tal forma. E os cristãos vendo tudo aquilo e convivendo com tudo aquilo acontecendo. O evangelho será pregado às nações. A gente vê Romanos 1,8, Colossenses 1,6, 1,23 Paulo falando aos Romanos e aos Colossenses que o evangelho foi pregado a todo mundo, todas as nações. Aí a gente tem que entender o todas as nações de Paulo. Ele está falando ali do contexto do Império Romano. Ele não está falando de todas as etnias sobre a face da terra. Então, isso tudo aconteceu? Aconteceu. Aconteceu na sua plenitude? Não. Não aconteceu na sua plenitude. E é aí que entra a questão profética. Jesus está mostrando, olha, o que vai acontecer com Jerusalém é um aperitivo daquilo que vai acontecer lá no tempo do dia final. Então, é um e outro ao mesmo tempo. E tanto é que ele logo conecta com a questão da vinda do Filho do Homem. Ele fala das duas coisas como se estivessem todas embutidas numa só. Típico de profecia do Antigo Testamento. E aí ele ainda usa figuras que os profetas do Antigo Testamento vão usar. O sol vai escurecer, a lua vai cair, estrelas. Ele usa de todas essas figuras para poder mostrar isso, mostrando que os fatos atuais vão falar também de uma intervenção futura que está por vir. Nessa parte final, Jesus começa a trabalhar algumas outras parábolas, as chamadas parábolas de vigilância. Não tem como a gente entrar em todas essas parábolas por causa do tempo, depois você leia com calma, mas essas parábolas elas vão falar dessa preocupação de, em vez de preocupar com o dia da volta de Jesus, a preocupação é como eu me porto até isso chegar. Não precisa se preocupar, você não vai saber qual que é o dia, mas tem como você ficar alerta e não ser pego de surpresa. Ele compara isso aos tempos de Noé, ou seja, as pessoas estavam nem aí para Noé construir na arca até que veio o dilúvio. E há uma confusão, muita gente faz uma relação disso com o arrebatamento. Um será levado e outro será deixado, como ilustrando como é que vai ser no arrebatamento. Não fala nada de arrebatamento aqui. Tanto é que, quando a gente olha o verso 39, o que vai ser levado pela água do dilúvio, vai morrer, juízo sobre ele, não é ser levado pelo arrebatamento. Então, é um negócio meio complicado aí. O que vai ser deixado é o que não está sendo, não está dentro da ação do juízo de Deus. Ou seja, quem está com Jesus. Então, a ideia não é essa. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, fiquem ligados, fiquem ligados. E aí ele começa a exemplificar isso com essas parábolas. A chegada do Filho do Homem vai ser como um ladrão de noite. A gente não sabe. O ladrão não bate na porta, não manda um SMS para dizer assim, vou chegar tal dia. A gente tem que ficar preparado e vigilante por causa disso. A parábola do servo fiel. Ou seja, qual que é o servo que vai ficar ali, então nem aí, porque a hora que o meu mestre vai chegar, olha, o mestre vai chegar e vai puxar a orelha dele de uma forma intensa. A questão é, enquanto o mestre não vem, vamos servir com diligência, vamos servir com fidelidade. Essa é a ideia que Jesus está querendo trazer com essas duas primeiras parábolas, ainda tem mais. Outras duas parábolas que vão ilustrar isso bem, parábola das 10 virgens, vão falar sobre a espera, que essa espera para nós, esperando o retorno do Messias, vai ser também um desafio para nós. E porque é um desafio, nós devemos ficar atentos e vigilantes. E por fim, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é muitas vezes usada de forma errada por causa dessa palavra, talento. A gente acha que tem a ver com os talentos que a gente tem, se eu sei tocar violão, se eu sei cantar bem, e por aí vai. Olha, é claro que
existe valor nesses talentos, nos dons que Deus nos deu. Mas a questão aqui, o Jesus estava usando a questão financeira. Uma pessoa recebeu um talento, outra recebeu 2 talentos, outra recebeu 5 talentos. Talento é grana para encardir, é muito dinheiro. Um talento tem a ideia aí de 20 anos de trabalho. Nós vimos isso aqui em outra parábola. 20 anos de trabalho. Um talento só. Ou seja, quem ganhou um talento não ganhou pouca coisa. E essa ideia que Jesus está querendo ilustrar, que Jesus, o Deus, confia a nós recursos para a gente usar no reino. Recursos financeiros, sim. Cantar, tocar violão, também. Mas não é só esse tipo de coisa. Ele está falando de tudo que Deus nos deu. Nós devemos investir isso enquanto ele não chegar. E a ideia é que Jesus vai trabalhar com igualdade. Ele não vai cobrar de quem recebeu um talento da mesma forma que quem recebeu 5 e vice-versa. Então Jesus ele vai trabalhar com justiça. Ele espera de cada um de nós que a gente frutifique com aquilo que ele nos deu. Ele não vai me cobrar da mesma forma que vai cobrar você ou qualquer outra pessoa e vice-versa. Graças a Deus por isso. Bom, quero fechar esse bloco nosso agora só falando sobre esses momentos finais de Jesus com seus discípulos antes da celebração da Páscoa, literalmente. Está lá no início do capítulo 26 e ele anuncia no 26 a sua crucificação. Mais uma vez ele diz que, olha, nós vamos celebrar a Páscoa e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. E essa ideia da celebração da Páscoa e da crucificação para os discípulos era uma coisa completamente desconectada. Para Jesus, completa conexão. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é aquele que veio para morrer em nosso lugar pelo nosso pecado, para que nós tivéssemos os nossos pecados quitados diante do Senhor. E essa é a ideia. E aí logo diz que os principais sacerdotes, os anciãos, estão lá junto com o sumo sacerdote, tramando o que eles têm que fazer para matar Jesus. E eles muito provavelmente achavam que estavam salvando a nação. Na verdade, estavam salvando não só a nação, mas salvando todo aquele que crê, porque Jesus precisava morrer para que isso acontecesse, mas não era a intenção deles. A intenção deles estava naquele coração iníquo que Jesus já havia falado. Mas eles dizem, sem tumulto no meio do povo. O receio deles era, claro, sair mal lá em relação ao povo, mas era o receio maior de que os romanos achassem que isso seria assim um levante e opa, vamos lá resolver e de alguma forma eles não conseguirem levar a cabo o plano deles. Enquanto isso, enquanto eles estão lá tramando, Jesus em Betânia, cidadezinha próxima ali, ele é ungido, tem os seus pés ungidos ali numa refeição. Uma mulher, muito provavelmente Maria, irmã de Lázaro e de Marta, quebra um frasco de alabastro. O alabastro era uma substância que eles faziam vasos, e ali não tinha rolha, não tinha nada disso. Ao quebrar-se o frasco, usava-se o perfume todo. E aquele perfume, Marcos, se não me engano, fala que era de nardo puro. Era um perfume caríssimo. Um frasco desse equivaleria a mais ou menos 1 ano de trabalho de uma pessoa. E ela quebra ali e os discípulos ficam indignados, especialmente Judas. E aí vai ter uma interpretação de um dos evangelistas dizendo que Judas ficou mais indignado porque ele que tinha a grana, ele era o tesoureiro. E ao ser o tesoureiro, ele estava querendo, na verdade, pôr a mão no dinheiro e, opa, não pode desperdiçar uma chance dessa. Mas o que acontece é que ele vai conseguir essa grana de outra forma. Ele vai até os sacerdotes e sela o pacto da traição. E ali ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas é 1/3 do valor do perfume. É interessante. Para a mulher gastar 90 moedas, 100 moedas de prata aos pés de Jesus não foi demais. Mas para Judas trair Jesus, bastaram 30 moedas de prata.
Então, ver o valor no coração das pessoas, no coração de Judas e no coração daquela mulher, qual que era o valor de Jesus para cada um deles. E é significativo o fato de ser 30 moedas, porque esse era o preço de um escravo padrão na época. Ou seja, os sacerdotes colocaram o preço de Jesus, olha, a gente paga o valor de um escravo. Para eles, Jesus não valia mais do que isso. E Judas engole essa. Mas muita coisa ainda vai acontecer que nós vamos ver na próxima aula. E é isso. Eu quero deixar esse convite para você. Próxima aula, nós vamos trabalhar sobre a Páscoa, que Jesus celebra, a última Páscoa. Por que a última Páscoa? A crucificação, antes disso, o julgamento de Jesus, crucificação e ressurreição. E muita coisa interessante, muita coisa assim que vai mexer com a gente na próxima aula, e eu quero te convidar para não perder de forma alguma, ok? Um grande abraço e a gente se vê lá. Que bom que você nos acompanhou até aqui com essa aula. E, mais uma vez, só falta uma para a gente fechar esse material tão bom, tão denso, tão intenso. E eu quero te desafiar mais uma vez a ir visitar agora o site da Oitava Igreja e se inscrever na nossa escola bíblica do segundo semestre. As aulas começam no terceiro domingo de agosto. Inscreva-se já, garanta a sua vaga, um ambiente virtual todo preparado para isso. Interação com os professores, interação com os alunos, materiais riquíssimos, temas fantásticos. Espero você lá. Jesus te abençoe. Uma ótima semana para você. Um grande abraço.